Muito bem, hoje ainda vai ser essa aula do CENIB centralizada a partir do domingo que vem. Então, já cada um na sua turma, princípios da Palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pelos nossos irmãos que estão aqui para juntos estudarmos a Tua Palavra. Queremos ver o que o Senhor fala sobre disciplina e a Tua disciplina, que o Senhor fala que disciplina aqueles que ama, e nós queremos aprender sobre isso. Nos dirige, nos orienta através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Pode projetar, por favor? Vamos ver primeiro aí, abre a sua Bíblia em Hebreus 12. Eu preciso que o pessoal do som prepare aí um microfone, 2 microfones, para nos ajudar aqui, que algumas pessoas vão ler. Hebreus 12, de 5 a 11. Nova Kids, é? Lá? Esse som? Está animado lá, né? Hebreus capítulo 12, versículos de 5 a 11. Eu vou precisar que alguém me ajude a ler esse texto. Pode ser você, Ivo, que você tem uma voz, né, imponente. Pode ler aí? Tá, o microfone está aí? Então lê por enquanto esse aqui, que o pessoal vai providenciar o microfone lá. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos aos pais dos espíritos, para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Obrigado, Ivo. Então vamos lá. A disciplina para quem? Quem? Os filhos. Então existe disciplina para os filhos. Agora, por que Deus disciplina os filhos? Porque Ele ama. Então a disciplina é fruto de um amor que Deus tem por nós. Diz também que a disciplina é para o nosso bem. Então, é para o bem. E para gerar santidade. Esse é o propósito da disciplina de Deus. Gerar santidade. É igual o pai disciplina o filho, né? Para gerar mudança de vida, para ele melhorar, para aperfeiçoar o caráter dele. Então, a disciplina de Deus tem o mesmo propósito. Agora, ele vai disciplinar quem? Quem é filho. Por isso que você já deve ter visto aquela pessoa mundana lá, que não quer Deus, que não quer Jesus, apronta um monte, e muitas vezes não tem a disciplina de Deus sobre a vida dele, porque não é filho. Não é filho. Já está... Infelizmente já está no inferno, né? Só está cumprindo um tempo aqui e depois vai embora. Não é filho, não tem o Espírito de Deus sobre a vida dele. Então, a disciplina, diz também, parece ser motivo de tristeza, é ruim.
Mas, o que acontece depois, mais tarde? Produz o quê? Fruto de justiça e paz. Então, disciplina de Deus é boa. Vamos repetir? Disciplina de Deus é boa, é algo bom. Só que na hora é ruim. Na hora não é muito legal, não. Dá tristeza, a gente fica chateado, a gente fica mal, mas a disciplina de Deus, o propósito é bom, porque nós somos filhos. Então, você precisa entender esse princípio, tá? 1 Tessalonicenses 5:11. Vamos abrir lá. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz aí: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, Deus está falando edificar e exortar uns aos outros. Então, está querendo dizer, sabe o quê? Que Deus vai usar uns aos outros, que Deus vai nos usar um para ajudar o outro, para exortar, para advertir, para encorajar, nesse papel disciplinar de Deus. Tá bom? Então, a gente vai agora ver alguns casos em que Deus usa a disciplina na igreja, porque você precisa aprender. A igreja de Deus, ela é muito organizada. Deus pensou em tudo, em várias situações, né? Então, você vê essas questões no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo. Algumas Jesus também falou, mas mais vezes nas cartas de Paulo. Então, nós vamos ver algumas situações, e nós vamos discutir isso em grupos de 3 ou 4, tá? Cada caso que a gente vai ver. Vai ser estudo de casos, aqui essa aula, e a gente depois vai comentar. E vai ser bom que você vai se reunir com mais alguém, e vão conversar ali, vai conhecer alguma pessoa nova. Quando a gente fala assim, grupos de 3 ou 4, é grupos de 3 ou 4. Entendeu? Aí tem um irmão lá que fica em 2. Não, quero só eu e minha mulher, não quero conhecer ninguém. Só que ele não entendeu que são grupos de 3 ou 4. Né? Se não seguir isso, já pode ter uma disciplina de Deus. Vim aqui na frente e explanar tudo no meu lugar. Não, brincadeira. Brincadeira isso aí. Mas vamos tentar seguir isso aí. O auditório está bem cheio, tá? Então, você vai fazer assim. Quando eu falar para iniciar, você pode iniciar. Grupos de 3 ou 4, vocês vão sentar um de frente para o outro. Vai bagunçar a cadeira toda, não tem problema. Depois, quando a gente encerrar, você vai colocar a cadeira no lugar para a gente iniciar o segundo culto. Combinado? Então, vamos lá. Pode formar o seu grupo de 3 ou 4. Tá, agora que você já escolheu o seu grupo. Alguém está sem grupo? Alguém está sem grupo? Olha ali, ó, tem um casal sem grupo ali, ó. Vamos arrumar um grupo para ele. Quem tem 4, cede um aí. Arrumou? Ah, o Williams chegou ali, tá. Mais alguém está sem grupo? Muito bem. Primeiro caso. O que fazer quando uma pessoa é surpreendida em pecado? Você surpreendeu aquela pessoa em pecado. Você viu ela cometendo um pecado. O que fazer? Abra lá a Bíblia em Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. E já começam a discutir aí. Ver o que Deus fala aí.
O que fazer quando você surpreendeu alguém em pecado? É coisa rápida, hein? Não pode demorar muito. Ok. Tempo. Acabou o tempo. Shhh. Acabou o tempo. Peter, vamos ouvir aqui esse grupo aqui, ó, do Alan aqui. O que fazer? Pastor, nós discutimos aqui e nós entendemos que em amor nós devemos exortar o nosso irmão. E como está na palavra... Lê o versículo primeiro, por favor. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Perceba aí, então, o que você falou? Que o grupo chegou à conclusão que tem que... Em amor, exortar e tentar restaurá-lo. Tem que dar um passo de iniciativa. Isso, e com Essa cuidado conclusão? para não cair. Isso. A gente viu a pessoa em pecado lá, não, vou fingir que não estou vendo, deixa o irmão lá que se lasque lá, e, né? Não, o que Deus está falando? Não, vamos lá ajudar. Qual o propósito que fala aí? Qual o propósito? Para restaurá-lo. Restaurar. Perceba o propósito da disciplina. É excluir? É julgar? Sim ou não? Restaurar. Você está vendo lá, você está lá numa loja aí, por exemplo, a van aí, você está vendo um irmão da igreja pegando um objeto, colocou no bolso. Estou dando um exemplo meio absurdo, tá? Aí você viu aquilo, aí você, caramba, será que ele roubou esse negócio? Será que ele vai pagar esse negócio? Será que... Aí você ficou de olho. Não que você está fofocando, mas você viu que a pessoa está saindo, você vai lá, meu irmãozinho, vem cá. Rapaz, você não pode levar isso não, cara. É o nome de Cristo que está em jogo. Você não é lá da igreja? Vamos lá pagar esse negócio. Vamos lá pagar esse negócio. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então devolve lá e pede perdão lá. Né? Vai lá, vamos devolver esse negócio. Você vai deixar aquela pessoa ficar com esse pecado? Você está entendendo o que Deus está falando? Isso dá trabalho, sim ou não? Sim. Você vai se desgastar? Sim. Vai. Né? Aí você vai falar, ó, é por amor a você. Né? Por amor a você. Uma vez um pastor foi visto por um jovem de mão dada com uma outra mulher. Esse jovem viu isso aí. Aí ele foi se aconselhar. Olha, o que eu faço, que não sei o que, eu vi o pastor, não era a mulher dele, e ele estava de mão dada com outra mulher lá andando. Aí o jovem foi aconselhado a ir lá falar com o pastor, de outra igreja, inclusive. O jovem foi lá, corajoso, foi lá, ó, pastor, vi você de mão dada lá com a mulher que não era sua. É aquilo mesmo? Ele, não, é minha sobrinha. Mas depois eu vi você beijando ela. Você beija a sobrinha na boca, pastor? Aí o homem ficou todo desconcertado. Eu sei que esse cara morreu. Passou uns 6 meses, ele morreu. Tinha a sobrinha, a tia, tudo lá, a família toda, mais outras famílias, outras mulheres, tudo lá no velório do homem lá. Né? O cara vai brincar com Deus, é isso que dá. Mas o jovem foi lá, corajoso. Em algumas situações, você vai ser encorajado em respeito e dar um passo de fé. Você viu uma pessoa desrespeitando a outra. Aconteceu num grupo aqui, um marido foi grosseiro com a mulher na frente dos outros. O líder chamou ele na conversa depois, né? Falou, olha, meu irmão, isso não pode acontecer mais. Você desrespeitou a sua esposa na frente dos outros. Isso não é legal. E ele se arrependeu e consertou. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que ser corajosa. E a gente não pode deixar o pecado reinar. Por quê? Porque se a gente vai ficar sem jeito, eu não vou falar, porque eu não sei o que, vai pegar mal. Qual é o propósito? Restaurar. Pergunta se ele fez de novo. Pergunta se ele desrespeitou a mulher e foi grosseiro na frente de todo mundo. Sabe por que isso?
não pode deixar passar, isso é comportamento aprendido. O outro homem daqui a pouco está fazendo com outra mulher e tal, esse negócio é uma bagunça, então vamos tratar mal todo mundo e vai ficar por isso mesmo. Tá? E ele, novo convertido, normal, está aprendendo, e ele aprendeu, eu não posso fazer isso, senão eu vou ser exortado. E qual é o propósito? A restauração, né? Muito bem, caso 2. Um irmão pecou contra você. Você vai sair falando para todo mundo? Não. Vamos ver o que é que a Bíblia fala. Isso é comum acontecer. Alguém desrespeitou você, ofendeu, tratou mal, fez qualquer coisa, ou está devendo alguma coisa, pegou dinheiro emprestado e não pagou, sei lá o que foi. Alguém ofendeu você. Abra aí em Mateus 18, 15 a 17. Ok? Terminou o tempo. É discussão rápida, tá? Paulinho, entrega para esse grupo aí, ó, do Fábio aí, ó, de jovem ali. Quem vai falar? Fábio. A gente leu... Quer que eu leia o versículo aqui, professor? Isso, lê o versículo. Mateus 15, 17. 18, 15, 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se a pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você 1 ou 2 pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Exato. Ok. A gente conversou aqui e é exatamente o que o versículo fala, né? Se um irmão pecar, a gente tem que ir lá conversar com ele e falar: esse é o teu erro, com amor, né, do outro lá, para não perder o coração da pessoa. E se ela aceitar, beleza, a gente ganhou o coração dela. Mas se não, a gente tem que levar alguém como testemunha e falar: a pessoa ela errou e tal e não quer se... E aí conversa de novo com a pessoa, e se a pessoa falar não aceitar, daí vai ter que levar para a igreja. A igreja aqui é a liderança da igreja, não é sair contando para todo mundo na igreja, tá? Entende-se aqui a direção da igreja, tá? E se for lá, levar para a liderança da igreja, para os pastores, e mesmo assim a pessoa continuar com orgulho no coração e não ver que errou, daí a Bíblia fala para a gente tratar ela como pagão, infelizmente. Tá. Né? O que significa tratar a pessoa como uma pessoa incrédula? Por que Deus dá esse tratamento? Porque ela não está correspondendo àquilo que Deus entenda que seja adequado, coerente para uma pessoa que crê, uma pessoa que seja um filho de Deus. Talvez essa pessoa não seja convertida ainda. Talvez, a gente não sabe, pode ser até que seja. Tá? Mas o que Deus está falando quando tratar essa pessoa como uma pessoa pagã, incrédula, ela pode até continuar indo à igreja. Como uma pessoa incrédula não pode vir à igreja? Aliás, a gente quer que ela venha para ela se converter, aceitar a Cristo, né? Mas ela vai ter que ser afastada de alguns ministérios, porque os ministérios são para aqueles que creem. Então, ela vai precisar ser tratada, não é... vamos excluir a pessoa, você não pertence mais, não. Olha, você está com uma coisa pendente na sua vida, você vai ser acompanhado, por enquanto você vai sair dos seus ministérios até resolver isso aí, você vai ser acompanhado e tal, para que resolva isso, para que você volte de novo. Então, qual é o primeiro passo? Falar com a pessoa, não é isso? Pessoa que ofendeu. Vai lá, ora antes, pede sabedoria, humildade e discernimento para falar, ajudar aquela pessoa, porque senão ela vai fazer isso com outros. E quando a gente muitas vezes pensa assim, vou deixar isso para lá, eu
vai dar muito trabalho, vai gerar um estresse. Você pode até fazer isso se você tiver uma direção de Deus. Se você tiver uma direção de Deus, tudo bem. Agora, quando a gente decide isso com medo do estresse ou porque vai dar trabalho, vai criar um confronto, e tem gente que não gosta de confrontar, a gente deixa de ajudar aquela pessoa a melhorar, e também ela acaba fazendo isso com outras pessoas. Entendeu isso? Então, nós precisamos ir lá conversar. Você que ficou chateado com aquilo e o coração ferido porque o outro te ofendeu, o outro te lesou, a pessoa da igreja e ofendeu, precisa então conversar. Agora, se você sentir, deixei isso para lá, isso não me afetou em nada, pode ser, já aconteceu aqui na igreja, tá? Percebeu que foi um deslize, foi uma falha da pessoa, que ela não é assim e tal, aí entregou para Deus e ficou em paz no seu coração. O problema é quando a pessoa fica com o coração ferido, deixa para lá, isola a pessoa e muitas vezes fica falando mal dela, do outro. É isso que Deus não quer. Por isso que Deus fala ali, olha, você vê o propósito aqui, olha, se esse irmão se arrepender, você ganhou esse irmão, se ele ouvir. Você ganhou, que é o propósito de Deus. A gente não pode ter na igreja pessoas que não falam uma com a outra. Mas vamos supor, aquela pessoa não se arrependeu, não, é você que não sei o quê, eu não vou me arrepender coisa nenhuma, quem que você está pensando que é para vir chamar minha atenção? Opa! Também já aconteceu isso na igreja. Então tá, agora você vai com uma testemunha, vai com uma outra pessoa, um irmão, que vai te dar suporte nisso aí, tá? E já aconteceu da pessoa chamar o líder de grupo dela, ela foi, conversou, a pessoa se arrependeu com uma testemunha, tá ótimo, ganhou. Agora, não se arrependeu, continuou, aí precisa levar para a igreja, para a liderança da igreja, para mais uma tentativa para ajudar aquela pessoa. Não se arrependeu, fala, meu irmão, então você está em banho-maria agora, até resolver isso aí. Isso já aconteceu, nós tivemos que tomar uma providência dessa lá na igreja de Capitão, aqui já aconteceu uma vez, né? Então tivemos que ser duro com o irmão que estava querendo atrapalhar a igreja de Cristo. Aí a gente tem que ser firme e tem que fazer o que Deus ensina, não pode ficar receoso, mas aquela pessoa, não sei o que, não, tem que fazer o que a Bíblia ensina, independente de quem seja. E quanto mais for uma pessoa comprometida, líder, se for uma pessoa líder, a Bíblia fala que o rigor é maior. Depois a gente vai ler esse versículo. Vamos lá. Caso 3 agora. Pecado público, escândalo. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Vamos ver o que Deus fala para fazer. 1 Coríntios 5, 1 a 5. Vamos aqui, Peter, ali aquele grupo do Eduardo e do Edmilson ali. Vamos lá. Qual foi a disciplina de Deus aí? A disciplina em si... Só um minutinho, não vamos ler tudo por causa do tempo, tá? Vocês entenderam a história. Foi um pecado de incesto, o cara estava tendo relações com a madrasta, não é isso? Tá. Qual foi a disciplina de Deus aí? Pede para entregar o homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o espírito depois seja salvo no dia do Senhor. Então a gente entendeu que é um pecado grave e que deve ser tratado com maior rigor. Tá. Você, quando lê, você percebe que essa pessoa estava sendo uma conduta permitida. Entendeu? De repente era alguém influente na igreja, alguém com um dízimo alto. Entendeu? Que às vezes acontece isso aí. Aí algum líder, um cara assim, né? Que, não, vamos dar um jeitinho aqui e tal, vamos, faz de conta que não aconteceu nada. Então, a gente não sabe exatamente o motivo, mas dá a entender que Paulo questiona, como que vocês vão permitir um negócio desse? Vocês estão permitindo isso?
Por que vocês já não expulsaram, não resolveram essa situação? Entendeu? Então, a gente vê nesse caso aqui um rigor maior, porque, na verdade, essa pessoa era público o pecado público, aí já não é mais para ir individualmente só os dois, tornou público, todo mundo já está sabendo, e a liderança não está fazendo nada, porque tem algum motivo que não fala qual é. Então, Paulo, ele é bem duro ali, quando ele fala que... e era um cara convertido. Como é que eu sei que ele era convertido? Porque fala aqui, ó. Ele diz... Cadê? Ele diz aqui: entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. É o que acontece às vezes com pessoas que querem viver no pecado, são cristãos, acabam morrendo antes da hora, mas foram salvos ali. Deus muitas vezes abrevia o tempo dessa pessoa na terra por causa dos escândalos, por causa do mau testemunho, né? E ele fala: entrega esse homem a Satanás. Na verdade, ele já está dominado por Satanás, por causa desse pecado. Satanás já conquistou. Então, quando você vê assim, entrega esse homem a Satanás, na verdade, ele já está entregue. Por quê? Porque ele está fazendo um pecado escandaloso, não quer se arrepender. Mas, quando a gente vai lá em 2 Coríntios 2, 5 a 8, você pode abrir lá, Paulo faz uma menção a um homem que tudo indica que foi ele se arrependeu. Olha aqui: se um de vocês tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Então, você vê que mesmo o cara num pecado desse, na segunda carta, Paulo se dirige a esse caso de novo, tudo indica que ele se arrependeu, mas agora o pessoal está falando: olha, ele já se arrependeu, ele largou o pecado, agora é hora de encorajar, consolar, reafirmar o amor sobre ele, para ele mudar de vida. Não é como a gente já viu no passado, igrejas que fazem assim, ó: você está fora, a gente não quer mais saber de você, não. A pessoa se arrependeu, ela precisa ser encorajada, tentar ao máximo ajudar aquela pessoa a se recompor e continuar firme na fé. Tá bom? Próximo, vamos acelerar um pouquinho. Aquele que se diz cristão, mas dá mau testemunho. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Vamos ler esse aí, Eduardo? Você mesmo lê esse aí, por favor? Que é a continuação aí desse mesmo capítulo. E aí a gente já acelera um pouquinho. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se a qualquer, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Você entendeu aqui, então? Pessoas que não querem nada com Deus, não querem se arrepender, se diz cristã, às vezes está na igreja, mas está com esse comportamento, não quer mudar, não quer se arrepender, não aceita conselho. O que Deus está falando para fazer? Não se associar. Isso está ligado a relacionamento. Nem comer junto. Você sabe que o cara está lá, você conhece aquele irmão lá, um exemplo, sabe que ele está roubando, ele está adulterando, você já foi lá, já encorajou, sabe que ou então ele está maltratando a mulher, está lá pisando na mulher, você já encorajou, já pediu, já falou para ele se arrepender, ele não quer se arrepender. Tá certo?
Ou o cara é avarento que só. Ele fala em avarento aqui, né? Avarento. Não abre a mão nem para dar até logo. Dá até logo assim, né? O cara, você já falou, não anda com ele não, senão tu vai se tornar parecido com ele, diz a Bíblia, é isso aí. Você se torna parecido com quem anda, por isso que Deus fala, anda com sábio, será mais sábio, se andar com tolo, você será tolo. Fala assim, ó, meu irmão, nós só vou andar contigo depois que você melhorar isso aí, quando você se arrepender, aí eu vou voltar a ser seu amigo, a gente vai marcar um jantar junto, a gente vai... Aí ele, caramba, é sério esse negócio. De onde você tirou isso, rapaz? A gente é amigo há um tempão, cara. Está aqui na palavra, eu vou obedecer a Deus, não quero nem saber, cara, eu gosto muito de você. Mas enquanto tu não se endireitar, a gente não vai mais comer um na casa do outro, porque senão, já pensou se eu pego esse negócio teu aí? Aí o cara vai pensar, caramba, é sério. Mas a gente quer muito que você mude, a gente quer muito que você se endireite. Por que Deus faz isso? Para proteger aquela pessoa, ele sabe, a má influência corrompe o bom comportamento. A maioria dos jovens que vão para a droga, que começam a fazer besteira, às vezes começam a roubar, né? Homens, inclusive, que adulteram, muitas vezes é por uma influência. Muitos casos. E Deus fala, ó, principalmente esse que se diz cristão. Ele fala, esse que se diz cristão, ele se torna pior. O mundo, ainda você, aqueles que estão no mundo aí, no trabalho, não tem como você fugir deles. Você está lá trabalhando com ele, aliás, você tem que ter um contato com ele para você ganhar ele para Cristo. Deus não fala para você se afastar totalmente desse, porque você precisa evangelizar. Ao mesmo tempo, ele fala, aquele que se diz cristão, esse é mais perigoso, porque esse está ali, ele vai, né, ele está causando escândalo, está lá na igreja, às vezes está fazendo ministério, e se você sabe, vá até essa pessoa, ajuda essa pessoa a ela melhorar, tá? E tomar uma providência na vida dela. Próximo agora, caso 5. Irmão preguiçoso que não quer trabalhar. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 15. Não escapa ninguém, tá vendo? Não escapa ninguém. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15. Dá ali naquele grupo ali, ó. Peter. Pode ser esse aí mesmo. Do Nego aí, do Rodrigo, Gabriel. Vamos lá. Atenção, silêncio. O cara está ocioso, não quer trabalhar. Na igreja de Tessalônica lá foi identificado alguns irmãos assim. Ô, Nego, o que Paulo fala aí? Então, aí fala que pessoas, talvez com necessidade, mas por não trabalhar nem nada, né? Então, a gente deve ajudá-los, mas a pessoa que está recebendo tem que ter o cuidado de buscar trabalhar também, ajudar momentaneamente, mas que isso não seja um hábito para não pesar para outras pessoas. A gente não deve deixar de fazer o bem, mas também não incentivar que aquele que está recebendo não busque trabalho, não busque a forma de se sustentar, né? Esse cara aí, ali dá a entender que ele está ocioso, ele não quer trabalhar, né? O que Paulo manda fazer com ele? Não se associar. Caramba, é um conselho muito sério de Deus, né? Não se associar. Aí ele fala também que o ocioso, e aí também pega não só o homem, mas pega a mulher também. O que ele fala aqui, ó? Ó, diz aqui. Vocês estão ociosos, no versículo 11. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Como é que é o nome disso aí? Fofoqueiro. Como é que é o nome? Quer ver fofoqueiro é ficar sem fazer nada. Pessoa fofoqueira,
Se ela estiver ocupada, ela não tem tempo de fazer fofoca, ficar se intrometendo, dando pitaco onde não foi chamado, falando mal dos outros. Ociosidade produz isso. Entendeu? A pessoa está ocupada, está focada, tem um alvo, está ali trabalhando, preocupado com o sustento da família dele. Isso estava acontecendo na igreja. Aí Paulo fala, não se associe. Aí no versículo 14 ele fala assim, se alguém desobedecer essa palavra, marquem essa pessoa, marquem-no. O que você entende de marcar? O que é isso aí? Marca ele. Marcação cerrada, homem a homem. E não se associe com ele, para que ele se sinta envergonhado. Não é isso que está escrito aí? Caramba, Deus quer que eu me sinta envergonhado? Sim. Rapaz, tem que ficar envergonhado. Você não quer trabalhar? Aí Deus vai no limite e fala, inclusive, se tu não trabalhar, tu não vai comer. E se tu não comer, o que vai acontecer contigo? Hein? Vai morrer desnutrido. Né? Então, a gente já viu acontecer isso aí. É muito chato. A mulher trabalhando, correndo atrás, trabalhando no pesado, e o cara lá de boa, em casa. Né? Quase pegaram ele pelo pescoço. Foram uns irmãos lá exortar ele. Então, a gente não pode aceitar isso aí. O conselho de Deus. Inclusive, se tiver alguém desempregado, não se acomoda, não. Pega o que aparecer. Pega o que aparecer. Se não conseguiu pegar ainda o que apareceu, não apareceu nada, vem para a igreja fazer ministério, serviço voluntário, que é só uma questão de tempo que vai aparecer o emprego. Até agora não falhou nenhum, né, Claudinha? A gente estava conversando essa semana sobre isso. Irmão desempregado, está sem o que fazer? Vem fazer serviço voluntário na igreja, que Deus vai abrir uma porta a qualquer momento. Há pouco tempo aí, 2 casos aqui na igreja, recentes. Então, agora, a gente não pode ficar sem trabalho. Porque ver matar uma nação é deixá-la sem trabalho. Desempregado, ocioso. Aí o cara entra na droga, começa a ir para a imoralidade, a mulher começa a ficar fofoqueira, e homem também fofoqueiro, porque tem homem fofoqueiro também, né? E aí isso é terrível e Deus condena essa prática. E a gente tem que ajudar essas pessoas, encorajar eles, tá bom? Muito bem, próximo. Caso 6, litígios ou pendências entre 2 irmãos. Vamos ler aí, 1 Coríntios 6, de 1 a 8. Vamos ler alto aqui para dar uma acelerada? Mário, você pode ler para nós aí, por favor, esse texto? Está aqui o microfone. Vamos dar uma acelerada aí por causa do tempo, tá? Conflito entre irmãos, pendências. O que Deus fala aí? Vamos lá. 1 Coríntios de 1 a 8. 6 de 1 a 8. Isso. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Até o 8. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Ok, então a gente vê aqui, não vou dar o tempo agora, tá? Por causa a gente está finalizando ali, não vai dar para discutir. Mas a gente vê aqui pessoas, conflitos entre 2 irmãos e um entrando na justiça com o outro naquela igreja lá. Olha, Paulo está falando ali,
primeiro passo não é esse. Esse seria o último recurso do recurso. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: será que vocês na igreja não vão conseguir resolver a pendência entre vocês? Tem que levar numa ação jurídica, justiça um contra o outro, na igreja? Perceba que isso é na igreja local. Já aconteceu de uma pessoa ter que acionar na justiça uma pessoa de outra igreja, mas aquela pessoa não quis saber, aquela liderança lá não quis ajudar a resolver, aí não tinha o que fazer. Aquele outro irmão lá está debaixo de outra liderança, que não quis conversa, não quis orientação bíblica sobre isso. Aí ele acabou entrando na justiça contra outro. Agora, dentro da própria igreja, como já aconteceu aqui, já aconteceu, por exemplo, irmão comprou o carro do outro e não pagou corretamente. Tá? O outro prestou o serviço e não foi como combinado. Aí, isso aí tudo dá o quê? Motivo para ação judicial, porque alguém ficou no prejuízo. O que Paulo está falando? Olha, vocês têm que aprender a resolver isso entre irmãos, entre família. Vai colocar na justiça lá para um ímpio, muitas vezes incrédulo, um juiz que não tem Deus, para decidir por vocês? Aí Paulo está ensinando, olha, vocês vão ter que sentar e conversar sobre isso, procurar uma liderança, um caminho de consenso para resolver isso de uma forma pacífica, né, onde haja ali consenso e tentar chegar num acordo, é o que Deus está falando, tá bom? Então, não só ir para um caminho desse se for algo que não tenha mesmo uma outra solução, que não teve jeito. Caso 7, irmão que provoca divisão. Vamos ver alguém para ler isso aí? Cadê, onde está o... Pode ser você mesmo, Peter. Está com a... Alguém já abriu aí? O irmão que provoca divisões, Tito 3, de 8 a 11 e Romanos 16, 17 e 18. Alguém aqui para ler, por favor? Uma voz feminina. Então pode ser o Vitor. Não é voz feminina, mas é uma boa voz. Tem que falar grosso agora, né, pastor? Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes, depois disso rejeite-o. Agora Romanos 16, 17 e 18. Até o 11. Lê o 11 também. Tá o 11, agora já fechei aqui. Então eu leio aqui. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Tá, vamos essa parte, enquanto isso tu vai abrindo Romanos 16, tá? Já abri já. Então é o seguinte, você vê aqui, como que uma pessoa pode causar divisão na igreja? Um exemplo, tá? Quando ela não concorda com alguma coisa, ela começa a lançar pensamentos na ideia dos outros, contrário de repente lá no grupo de amigos, no GA, ela não concorda com o líder, ela começa a ir lançando contra aquilo que o líder está ensinando, ou na igreja, e assim vai, começa a falar mal de uma pessoa, aí fica falando mal daquela pessoa para outros, aí a pessoa que está ouvindo, ela já começa a fazer uma imagem, muitas vezes até errada, daquele outro irmão, causa uma divisão no coração. Por isso que Deus, ele é muito radical na palavra, com aqueles que criam contendas entre irmãos, que falam mal do outro. Você tem que falar alguma coisa, seja corajoso e vai e fala na frente da pessoa. Tá? E sempre quando você for falar de alguém, você tem que pensar, se essa pessoa estivesse aqui, eu teria coragem de falar isso?
Se você não tem coragem de falar, então não fala. Não fala da vida de ninguém, porque não vai ser bênção. Agora, tem algo para falar para alguém, que seja até às vezes um confronto, alguma coisa, vai direto na pessoa e fala com ela, para resolver essa situação e não deixar nada pendente. Então, muitas igrejas se dividem aqui em Cascavel, tem uma história, um histórico de divisão de igreja. Muitas vezes por falta de ensino, contenda entre irmãos, insatisfação, a liderança muitas vezes opressora. Uma liderança opressora produz o quê? Rebelião. Em qualquer lugar isso aí, até dentro da família, pais, pai e mãe, opressor, muito exigente, falta de amor, falta de respeito, ele vai produzir no coração dos filhos o quê? Rebeldia, rebelião. Na igreja, e a rebelião causa divisão. Igrejas que se dividiram em Cascavel por causa de um disse-me-disse, contenda, às vezes falha no líder também, o líder com uma conduta errada, fora da palavra, um grupo de irmãos, ao invés de ir lá encorajar o líder e tentar mudar, começa a criar facções. Eu gosto mais do outro pastor, o nosso pastor é o outro, às vezes dentro da igreja. Isso aconteceu em Corinto. E Paulo detectou isso aí. Né? Uns estavam querendo mais Apolo, os outros estavam falando que era de Paulo, e assim vai. Começa a ter divisões na igreja. Então, as divisões podem acontecer, mas aquela pessoa que está provocando a divisão, que Satanás, que é o grande autor da rebelião, e Deus sabe disso, porque a Bíblia diz que ele arrematou quantos anjos do céu? Quem é que lembra aí? Hein? 1/3 dos anjos foram decaídos por causa de Satanás, diz a Bíblia. Ele sabe muito bem o que é a divisão. E ele sabe como fazer isso na igreja. Então, o tratamento é meio duro quando ele fala aqui, rejeite isso. Tá? Rejeite essa pessoa. Claro, essa pessoa vai ser exortada, ela vai ser ensinada, ela vai ser encorajada a se arrepender, reparar os erros. Tá? Mas o princípio é o seguinte, essa pessoa vai ter que ser disciplinada. Tá? Já tivemos que fazer isso com uma pessoa lá da igreja de Capitão, tivemos que ir lá, uma rebelião total contra o pastor de lá, e a gente teve que ir lá tomar umas providências para resolver isso aí, que chegou a um nível de rejeição, de exclusão, até que essa pessoa se arrependesse e pudesse voltar. Mas ela não se arrependeu, ela foi orgulhosa. Então, ela humilhava o pastor, ela pisava nas pessoas, ela não respeitava ninguém porque tinha um pouco mais de dinheiro e achava que podia fazer isso com as pessoas, e não vai fazer. E nós tivemos que ir lá ajudar o pastor a resolver isso aí, e a ajuda foi, você está fora. Você está fora. Não, mas como assim? Não tem como assim, meu irmão. Você está pisando nas pessoas, você está humilhando o pastor, você está provocando divisão na igreja, ou você se arrepende, que a gente quer isso, você vai se arrepender, você precisa se arrepender, e depois que você se arrepender, você vai confessar o seu pecado lá na frente, que você era um líder. Depois que você se arrepender, você vai ficar no banco bastante tempo, até a hora que o pastor aqui, o pastor Magu, perceber que você realmente se arrependeu, e você vai pedir perdão a todos os irmãos que você ofendeu, que você pisou, que você humilhou, porque você acha que tem um pouco mais de recurso, de dinheiro, é um empresário na cidade, acha que pode pisar nas pessoas assim, então você está fora. A partir de hoje, você não está mais convidado a vir na igreja. E ele foi tirado de uma forma assim, mas chegou num limite, tanto é que a esposa dele me procurou e falou, pastor, eu sei que meu marido é difícil, mas eu posso continuar indo na igreja? Eu falei, pode, você pode continuar indo na igreja com suas crianças, e ela ficou ainda uns 6 meses lá. Então, algumas pessoas você vai ter que ser firme, e quando a igreja, você como líder, as pessoas estão vendo assim, caramba, tem uma liderança, tem alguém que está preocupada comigo, tem alguém para nos defender, né? Tem alguém que está ali buscando unidade. Aí você, como líder, se você está aqui, está liderando, em algum momento você vai precisar tomar uma posição enérgica como essa. Tá?
mas você pega a confiança dos liderados. Claro que a gente quer que aquela pessoa se arrependa e volte, né? Mas o diabo vai fazer tudo para tentar confundir a mente dela. Lê só esse aí para a gente encerrar. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Tá, então, quem causa divisão, Deus manda fazer o quê? Manda se afastar, não é isso? Manda se afastar. Quem causa divisão, se afaste deles. Então, você sabe disso. E para a gente encerrar o último aí, não vai dar tempo de ler, eu vou resumir aqui. Disciplina contra líderes, a favor, né, de líderes e pastores. Pastor, quando esse versículo fala, pecar tem que ser advertido publicamente. Pastor e líder, aprontou, fez coisa errada, se arrependeu, ótimo. Vamos lá na frente da igreja, confessar esse pecado para a igreja. Isso está aí em 1 Timóteo 5, 17 a 20. Agora vamos lá e tal, né? Um pastor lá em Manaus aprontou feio e tinha que confessar o pecado dele publicamente, ele não quis. Não quis, então você está fora do time. Se você tivesse a coragem, pelo menos, de confessar publicamente, né? Graças a Deus isso aqui não aconteceu com nenhum dos nossos pastores, nem vai acontecer, né? Nem os nossos líderes de grupo, mas a orientação de Deus é essa, olha, pecou, agora você vai confessar perante lá os teus liderados, confessa, se arrepende, esse é o princípio de Deus, tá? Isso faz parte da disciplina para líder. Líder é assim. Por quê? Tiago 3,1, está aí o texto, o rigor é maior. Com o líder, com aqueles que ensinam, Tiago 3,1 fala que o rigor é maior. Amém?